Pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o TV Canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, hoje o Exército prendeu mais bolsonarista. Exatamente isso, mais bolsonarista. Prendeu 3 militares que participaram daquela tentativa de golpe de Estado que foi organizada pelo Bolsonaro no dia 8 de janeiro. Então o Exército hoje prendeu mais 3. E prendeu por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes já tinha determinado o trânsito em julgado. Quer dizer, encerrou o processo. E agora, não encerrando a possibilidade de novos recursos, o Exército prendeu mais 3 militares. Exatamente foram eles: o major da reserva, Ângelo De Nicoli, que foi detido lá em Vila Velha, o subtenente Jean Carlos Rodrigues, esse em Brasília, e o tenente-coronel Guilherme de Almeida. Agora, eu realmente fico impressionado com essas informações de prisão desse pessoal. Eu fico impressionado, porque lá no Congresso Nacional, exatamente no Senado, o presidente do Senado, ele já está com um projeto para diminuir a pena desse pessoal todo. Exatamente isso. Inclusive já vai para votação, porque o presidente Alcolumbre já colocou isso que vai votar, entendeu? Quer dizer, eles, de uma parte, prende, mas prende para soltar daqui a pouco e deixar esse pessoal livre. Agora, eu queria ver o Bolsonaro na cadeia. Agora prende o Bolsonaro. Ele fica uma semana preso em uma suíte. Eu nunca vi isso. Aí vai para um hotel, para um hospital que é um hotel 6 estrelas. E fica lá, tendo tudo de bom, recebendo visita, o que pode e o que não pode. Eu quero ver esses cabeça na cadeia. Esses eu quero ver. Agora não adianta falar, o Nicoli recebeu, o De Nicoli, que recebeu a pena maior de 17 anos. O Bolsonaro recebeu 27 e não está preso. O Rodrigues foi condenado a 14 anos e o Almeida 13 anos. Eles faziam parte do núcleo 4, que era aquele núcleo responsável pela disseminação de informações mentirosas. Exatamente isso. Para instabilidade institucional e favorecer o golpe na nossa democracia. Isso por quê? Porque nas eleições de 2022, o Bolsonaro foi derrotado pelo presidente Lula. Agora, segundo a Procuradoria-Geral da República, esse grupo 4, eles atuavam na produção e divulgação de conteúdos contra a democracia, contra as instituições brasileiras. E tem outra, usando, inclusive,
BIM. Exatamente isso. Porque o diretor da BIM, o cara que era o cabeça da BIM, está lá nos Estados Unidos, foragido. Agora, o que eu quero ver mesmo são esse pessoal, inclusive, que faz parte lá daquela organização criminosa, Banco Master. Esses eu quero ver preso. Porque o que acontece? O tal de Vocaro diz que prenderam ele está na Polícia Federal, mas está na Polícia Federal numa suíte. E tem outra. Essa semana, inclusive nos documentos que foram enviados pela Receita Federal, os crimes dessa organização, teve o relatório da COAF, que apontam inclusive o pagamento do Banco Master, do Vocaro, a várias pessoas. E tudo lá da cúpula. Exatamente. Eu quero ver esse pessoal preso. Por exemplo, o escritório do Lewandowski, que é o escritório da advocacia, levou mais de 6 milhões. Aquele golpista, salafrário, sacana e sem vergonha, aquele tal de Michel Temer, levou 10 milhões do Banco Master. Esse pessoal eu quero ver na cadeia. E tem outra, tem até a mulher do ministro Alexandre de Moraes, que também levou uma bagatela de 80 milhões. Agora, esse pessoal diz que fez trabalho, né? Olha, o escritório da advocacia realmente presta um trabalho jurídico. Agora, sabe como é que é? O cara já foi nas pessoas certas. E aquele secretário de comunicação do governo Bolsonaro, o tal de Fábio Van Garden, recebeu quase 4 milhões do Banco Master. E tem outra. O ex-ministro da Fazenda, o Guido Mantega, ele recebeu do Banco Master 14 milhões. E tem outra, e não é só ele. O Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, recebeu mais de 18 milhões. Esse pessoal eu quero ver na cadeia. Aquele Leon Dias, que é aí a produções aí da internet, das redes sociais, faz fofoca, faz uma série de coisas, o tal de Léo Dias, ele recebeu quase 10 milhões também. Esse pessoal eu quero ver na cadeia. O Marconi Perillo. Marconi Perillo levou mais de 14 milhões. Esse pessoal eu quero ver na cadeia. O Luiz Estevão. O Luiz Estevão levou a bagatela de 27 milhões. Sabe o que é isso? 27 milhões. Agora,
O que vai acontecer com... E tem outra, não é só esse pessoal, tem mais gente. Porque diz que o Vocaro vai fazer delação premiada. Agora, eu quero ver esse pessoal que entrou nessa barca dessa organização criminosa, caso do Michel Temer, que inclusive deu o golpe na presidente Dilma. E tem outra, bolsonarista de carteirinha. Eu quero ver esse pessoal na cadeia, porque cometeram crime. Agora não adianta colocar só pobre na cadeia. Por que só o pobre vai para a cadeia? Tem que colocar esse pessoal também. Se a Polícia Federal está investigando e está chegando nesse pessoal, porque outro dia, lá na caixa preta lá do Vocaro, estava o nome do candidato a presidente da República, o Flávio Bolsonaro. Eu quero ver esse pessoal na cadeia, porque o pai dele está na casa dele, o pai dele não está na cadeia. E foi condenado a 27 anos de cadeia. E tem um outro porém, o presidente do Senado Federal, o Alcolumbre, já está com um projeto de acabar com a prisão desse pessoal, acabar com as penas que eles tiveram. Quer dizer, vai colocar todos os criminosos, aqueles que tentaram dar o golpe de Estado na nossa democracia, vai colocar na rua. E tem outra. Com essa história lá da indicação do Lula para o Supremo Tribunal Federal, precisa ver se não vai ter um conchavo nisso aí, para aceitar essa proposta do Alcolumbre, para passar lá o candidato a ministro do Lula lá no Supremo Tribunal Federal. É isso que não pode ter. Porque o que acontece nas investigações do Banco Master, tá lá o nome Flávio Bolsonaro, que é candidato a presidente da República. Agora, não pode acontecer de diminuir a pena desse pessoal, porque se fosse num país mais sério, esse pessoal estava condenado à pena de morte ou à pena perpétua. Agora querem facilitar para essa bandidagem toda ficar aí. Veja bem, a Rede Globo está tentando dar um golpe no presidente Lula. Aquela tal de Malu Gaspar lá mente escandalosamente e não acontece nada. O presidente Lula tem que tomar providência nesses casos. Não adianta só vir na televisão e desmentir a jornalista mentirosa Malu Gaspar. É mentirosa mesmo. Esse pessoal que está mentindo para a população, mentir para a população é cometer crime. Então tem que ser julgado pelos crimes cometidos. Agora, não é justo só deixar a classe lá de baixo na cadeia e o Bolsonaro na casa dele. Isso é o fim da picada. E tem outra. Todos esses que embarcaram
nessa organização criminosa de Banco Master, também tem que responder pelo que eles fizeram. Tem que responder pelos que eles fizeram. E tem outra. Esse tal de Vocaro não tem que ficar numa suíte de luxo na Polícia Federal. Um monte de gente servindo ele. Não tem que ter isso. Tem que ir para a cadeia também. Já tem, não chega aquele ladrão de Alagoas lá, o Fernando Collor de Mello, que está na casa dele. O cara deu lá um golpe, roubou 20 milhões. Quer dizer, fora o outro que ele já tinha roubado o Brasil inteiro. Ele está na casa dele, numa boa, com um monte de empregados fazendo o que ele quer. E não é isso. Para ser um país decente, as leis têm que ser cumpridas por todos. Então, todos esses que estão envolvidos têm que pagar pelo seu envolvimento no crime. Inclusive no crime do Banco Master, dessa organização criminosa, Banco Master, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não se esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar a luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que querem dar golpe na nossa democracia. Eu sei que a democracia é fraca, mas temos que mantê-la, entendeu? É só com ela que a gente consegue ter mais liberdade. Então, companheirada, se inscrevam no canal. Se inscrevendo no canal, e tem outra, juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.